Em 94, a gente trouxe para o Brasil WebTrends, que era analytics de internet. O diretor me ligou dos Estados Unidos e falou, olha, querem que a gente leve um negócio aqui para analisar log de servidor web. Eu falei, o que é web? É internet? Não vai dar certo. Vai ser videotexto. Internet não vai funcionar. Como fomos obrigados a trazer, a gente ganhou muito dinheiro com isso. E eu acho que agora IoT está como era a internet em 94. A gente não tem nem ideia das consequências que vão advir do IoT. Entendeu? E a mesma coisa com o blockchain. O blockchain vai afetar uma indústria, chama indústria da confiança, a indústria da credibilidade. O que é isso? É cartório, auditoria, consultoria, registro de navios, tudo isso aí vai ser uma indústria de $1 trilhão no mundo, que vai ser profundamente afetada pelo blockchain. O blockchain é uma tecnologia subjacente ao Bitcoin. Sem ela não existiria Bitcoin. O Bitcoin é muito discutido se é fraude, se não é fraude. Isso não tem a menor importância, porque a tecnologia que ele deu origem é que vai ser muito útil para a gente vai melhorar muito a vida do cidadão, vai evitar, por exemplo, que a gente altere coisas do passado. Eu brinco que o Brasil é mais fácil prever o futuro do que o passado, mas isso aí para a Receita Federal. Brincadeira. Então, para falar sobre isso, nós precisamos de uma autoridade mundial, que é o André de Castro. O André de Castro, ele é um brasileiro que está nos Estados Unidos desde os 4 anos de idade. Ele fala português, mas ele sofre. Ontem ele fez uma apresentação para a gente, mas super contida, porque ele teve que ler em português no texto. E hoje eu falei para ele, faz à vontade. A ideia é fazer uma apresentação e depois deixar vocês perguntarem e conversarem com ele. A ideia básica da gente. Eu falei, faz palavras que você não souber falar em inglês, o pessoal vai entender. Então, basicamente isso. Vocês não esqueçam que o André é um gringo, embora fale português com sotaque carioca, ele é americano. André, por favor. Obrigado, professor. Oi, só queria fazer uma pergunta para entender a audiência aqui. Vocês podem levantar a mão para eu ver, a maioria das pessoas, vocês são mais técnicos ou menos técnicos? Quem conhece mais de tecnologia aqui? Você pode levantar a mão? A maioria do grupo. Tá bom. E quem já tem um bom conhecimento sobre blockchain e como que funciona? Bem menos. Tá, obrigado. Então, vamos começar um pouquinho conversando sobre o futuro blockchain e como que o nosso produto usa o blockchain para segurança do IoT. Nós não podemos conversar sobre blockchain sem conversar sobre o white paper do Satoshi Nakamoto, que foi lançado em 2008. Esse white paper descreve um sistema onde dinheiro pode ser transmitido entre pessoas peer-to-peer sem nenhum intermediário. Esse white paper é revolucionário por causa que é a primeira vez na humanidade que a gente consegue controlar um dinheiro na internet, né? Antes, nós nunca podemos ter dinheiro na internet porque a gente podia duplicar o dinheiro, né? Então, você sempre precisava de um intermediário, como um banco ou um PayPal, para debitar a minha conta e creditar a sua quando eu te mando dinheiro, né? Até 2008, era pensado que esse problema que cientistas de computação se chama de o double spend problem, era um problema impossível de ter uma resolução. Então, a tecnologia do Bitcoin
fundamentalmente, ela remove o intermediário. E esse white paper do Satoshi Nakamoto é um dos white papers mais importantes na ciência da computação. Vamos falar um pouquinho o que é o blockchain. O blockchain é um livro de razão que hoje em dia garante a segurança de 7 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares de Bitcoin ao redor do mundo. Transações são mandadas de pessoa a pessoa, né, peer-to-peer, e são postos num envelope digital que a gente chama de um bloco. Esse envelope é criado uma hash, que é uma representação do bloco digitalmente. Esse hash é posto no próximo bloco. Então, todo bloco que é tipo um fingerprint, todo bloco tem o fingerprint do bloco anterior. Isso cria-se um livro de razão que, se você for tentar quebrar um bloco, você tem que quebrar todos os blocos anteriores. Tá? Então, torna-se impossível, não só porque você tem que quebrar todos os blocos e as transações anteriores, mas porque todos os computadores no mundo todo têm uma cópia desses blocos. Então, você teria que quebrar todos os blocos anteriores em todos os computadores mundialmente. Isso torna-se impossível. Então, a primeira vez no mundo, a gente tem um sistema de controle que é transparente, que pode ajudar firmas a estabelecer controles em muitos ambientes diferentes. Vamos falar um pouquinho quem mantém o blockchain. Todos os computadores, vocês podem pegar um computador, colocar um programa no computador e lançar um node para ajudar a rede. Essa rede hoje em dia é uma rede massiva no mundo inteiro. Tem um sistema de recompensa para certos computadores, chama-se mineradores. Esses mineradores são os computadores que são responsáveis a pôr as transações dentro do bloco, de cada bloco. Eles competem para fazer uma solução a um quebra-cabeça. O computador que achar a solução mais rápido é o computador que ganha essa recompensa. A recompensa começou... A primeira recompensa, os primeiros 4 anos, foram 50 Bitcoin. E todo 4 anos que passa, a recompensa é cortada pelo meio. Hoje em dia, é 12,5 Bitcoins a recompensa, se você achar um bloco. Mas a rede de Bitcoin, ela cresceu muito. Até essa gráfica que eu tenho é uma gráfica bem antiga, que eu acho que uns 3 anos. Hoje em dia, a média é de 11 a 12 mil computadores mundialmente que nós sabemos que a maioria desses computadores são escondidos atrás de um sistema que esconde computadores, chama-se The Onion Router. Se vocês já escutaram da Darknet, né, tudo que corre atrás do Onion Router
Darknet. É um sistema criado pelo o governo militar americano. Então, por que o blockchain para IoT e aplicações? Tem uma presença global, é altamente seguro e comprovado, né? 9 anos de hackers, países e todo mundo tentando derrubar ou roubar o dinheiro e já se provou um dos sistemas mais seguros mundiais. Talvez se vocês já leram sobre blockchain, vocês escutaram sobre esses livros distribuídos, ou distributed ledgers. O blockchain não é um livro distribuído. É um livro, é uma cópia, todo mundo tem a mesma cópia do livro. Tá? Que é um pouquinho diferente. Se eu tiver um baralho, eu posso distribuir 5 cartas para cada um. Isso é totalmente diferente do que eu pegar o baralho inteiro e dar uma cópia para cada pessoa. Tá? Os bancos americanos vão querer te confundir e falar que o blockchain é um distributed ledger, mas não é. Então, a gente pode atingir 100% tolerância de falha com esse sistema. Auditória e rastreabilidade de custódia em todas as ocorrências que ocorrem globalmente, né? E sem nenhuma dependência central. E é só ver as firmas mais populares hoje em dia, você vai ver que o mundo tem está tendo uma tendência de não ter centralização, né? Hoje em dia o Uber conecta o taxista com o consumidor, o Airbnb conecta o dono da casa com o hóspede que quer usar a casa, mas agora nós temos uma base tecnológica que a gente pode até remover o Uber ou o Airbnb. Na primeira vez na história. Então, nós temos uma evolução ocorrendo, aonde os nossos dispositivos estão sendo mais e mais inteligente por tempo, né? Hoje em dia, o seu iPhone é mais poderoso do que o seu computador. Mas estamos dependendo de arquiteturas na nuvem com falta de confiança, segurança inadequada, segurança inadequada e pontos centrais de falha. Isso é um grande problema. E não é só um ponto de falha central. São 2 pontos de falha centrais. Por quê? Porque tem o seu sistema que roda na nuvem e você tem que proteger, criar firewalls. Aí tem o provedor da nuvem em si, né? Um exemplo é 4 meses e meio atrás, o Amazon Web Services falhou nos Estados Unidos. Doutores não conseguirem entrar nos seus próprios escritórios por causa que os keycards deles falharam. Indústrias começaram a falhar. Sistemas de segurança conectados na internet começaram a falhar. Então, essa ideia que governos hoje em dia estão construindo smart cities e conectando numa nuvem central
a gente acha isso uma coisa maluca. E daqui a pouco, daqui um ano ou dois, a gente vai ver que isso é uma arquitetura que nenhum governo deveria de estar considerando, né? Nós precisamos de um jeito mais resistível a ataques e a hackeadores. Então, essa evolução está ocorrendo, vai ter 100 bilhões de dispositivos conectados na internet em 2050, e os nossos dispositivos estão ficando mais e mais inteligentes. Um carro burro nos Estados Unidos, não um carro inteligente, um carro normal, tem uma média de 70 microprocessadores dentro dele, produzindo 10 gigabytes de informação por dia. Isso é hoje. E não é um carro inteligente. Então, os líderes estão começando a adotar mensagens enviadas peer-to-peer, segurança criptográfica e interações auditivas. Então, vou falar um pouquinho sobre interações auditivas. Outubro, teve um ataque na infraestrutura do DynDNS na América do Norte. Metade da América do Norte perdeu a internet por 2 horas de manhã, 1 hora de tarde, outra hora de noite. Eu não sei de nenhuma firma ou governo no mundo que tenha a infraestrutura do DynDNS. E a infraestrutura do DynDNS não resistiu ao ataque dos hackers. Os hackers tomou conta de milhões de dispositivos para atacar o DynDNS. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que os analistas estão dizendo que até hoje 40% a 60% dos dispositivos ainda são controlados pelos hackers. E os donos não têm ideia nenhuma. Por quê? Porque eles não interagem com os dispositivos. Então, se a gente não tiver auditoria em todas as mensagens dos nossos dispositivos, a gente nem vai saber quem está controlando. Isso pode funcionar para a sua câmera na sua casa, mas para indústrias e governos isso não funciona. Eu vou falar um pouquinho da minha empresa. Como te contaram, eu sou o fundador e CEO de uma firma que chama-se Blockchain of Things. Nós fundamos a firma para criar um produto entendendo o poder do blockchain e a promessa que o blockchain poderia trazer ao mundo. Mas há 3 anos atrás eu comecei a perguntar a mim mesmo por que indústrias não estavam adotando essa tecnologia. Porque para mim, naquela época, era óbvio. E eu logo vi que é super difícil integrar com blockchain do Bitcoin. Então, nós decidimos criar uma camada de web services para fazer bem simples a integração com blockchain do Bitcoin. E também, para muitas pessoas, o poder desse blockchain é a moeda em si, né? É o Bitcoin. Mas
nós logo vimos que isso é uma coisa que impede a adotação da tecnologia em si, porque firmas não sabem lidar com a criptomoeda ou proteger as chaves privadas. Então, a nossa camada elimina as complexidades de manter essas moedas eletrônicas. Então, os nossos clientes nem precisam lidar com a moeda em si, criando uma camada simples para tomar vantagem de tudo que é bom do blockchain. O nome do produto chama-se Catenas Enterprise. É uma camada de web services para rápida integração com blockchain. Te dá controle de ativos digitais e mensagens peer-to-peer. Você pode fazer comunicação rápida, controle de ocorrência. A gente também tem suporte para ativos digitais. Com o nosso produto, você pode fazer comunicação e segurança com blockchain no edge, né, nas pontas. Chama-se edge computing hoje em dia. E pode transportar grandes volumes de dados de uma ponta à outra, mundialmente. Temos uns clientes grandes já usando o nosso produto. Isso é usado para cidades inteligentes e fábricas para eliminar pontos centrais de falhas. Você pode usar isso para o nosso produto para eliminar o fraude, para fazer rastreamentos e proveniência de produtos. E também pode ser usado globalmente no supply chain. Eu tenho um slide interativo aqui que mostra a funcionalidade do produto um pouquinho. Aí eu vou abrir para a gente ter uma conversa sobre o produto, criptomoedas, qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre. Se você estiver usando o nosso produto, você pode colocar em qualquer dispositivo ou computador mundialmente e mandar uma mensagem de Nova York para a Califórnia. Mas essa não é uma mensagem simples, é uma mensagem onde a informação, o pacote, a transação é verificada em cada hop até chegar na Califórnia. E, na média, essa informação é mandada dentro de 500 milissegundos. Tá? Não é igual uma transação normal, por causa que a diferença entre eu mandando uma transação na internet e ela só indo perante roteadores, ela não é criptograficamente verificada em cada hop. Na rede peer-to-peer de Bitcoin, é verificada criptograficamente cada hop que vai de um computador ao outro. E as consequências na rede de Bitcoin é bem grave. Se você tentar mandar uma transação que não tem assinatura criptográfica certa, a primeira infração de Bitcoin é que todos os nodes mundiais cortam a comunicação com você
por 24 horas. Essa é a primeira infração. O produto também tem o suporte à capacidade de... Espera aí, o que está vendo aqui? De mandar uma mensagem de volta criptograficamente comprovando que o dispositivo leu a mensagem. Se a gente estiver na Europa, podemos também mandar uma mensagem para muitos dispositivos ao mesmo tempo. Muitos de vocês podem ter ouvido sobre tokens, esses ativos digitais que podemos criar, igual um coin, né? Mas pode representar qualquer coisa que você quiser. Um invoice, qualquer ativo digital. Os nossos endpoints têm suporte para os dois, mensagens e esses ativos digitais. Então, a gente pode mandar uma mensagem de São Paulo para Nova York e pedir um invoice automaticamente para ser mandado. E aí a gente pode mandar para vários pontos mundialmente e ter rastreamento de custódia e comprovar isso criptograficamente no blockchain. Não tem jeito de mentir ou ter fraude nas ocorrências. Podemos fazer a mesma coisa se a gente colocar os nossos endpoints num barco que chega com um produto, comunicar com os nossos sócios e, ao mesmo tempo, mandar um invoice para o comprador. Essa capacidade o nosso produto já faz hoje usando o blockchain do Bitcoin. Com esses tokens que são representados com Bitcoin na Austrália, a gente pode produzir como uma chave que expira. Podemos mandar essa chave para um braço robótico na Austrália e falar que essa chave só funciona por 3 anos. Nós sendo a primeira firma no mundo para conseguir lançar o que nós chamamos de hardware como serviço, né? Hardware as a service. Vocês sabem sobre software as a service. No futuro, os dispositivos em si vão ser licenciados ou alugados por tempo, controlado pelo blockchain. Podemos criar unidades. Com uma transação de Bitcoin, podemos criar trilhões de tokens. Produzir um programa, colocar no nosso produto industrial na África, que aceita cada unidade como 1 hora de uso. Se eu mandar 24 dessas unidades para o nosso produto industrial, o produto só vai funcionar por 24 horas. Eu vou deixar a minha informação aqui. Nós temos representantes. A firma é uma firma americana, mas esse que eu sou brasileiro, temos um braço de desenvolvimento e inovação aqui no Brasil, no Rio. Temos representantes no Brasil. Acabamos de trazer o Maxwell Coelho como o Country Manager para a firma. Estamos aqui para ajudar todo mundo.
com esse produto. Hoje em dia, eu acho que nosso produto é o produto mais avançado que existe no ramo de blockchain. Agora, eu quero abrir para perguntas. Tá? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta para o André, que eu não consegui fazer ontem. É o seguinte, você está usando a infraestrutura do Bitcoin, é isso? Exatamente. Ela consegue escalar? Porque eu fiquei um pouco na dúvida, quem é que mantém o Bitcoin? Porque são 21 milhões de Bitcoins, né, que são mineráveis, né? Certo. A hora que minerar o último, qual vai ser a recompensa para manter a rede? Isso que eu queria saber. Olha, então, essa pergunta tem várias perguntas, né? Então vou ter que dar várias respostas. A primeira é a recompensa hoje não só é a criação da criptomoeda, mas também tem um fee para mandar uma mensagem pela essa rede de Bitcoin. E os mineradores também ganham esse fee. Então, futuramente, quando a rede fica crescendo, os mineradores vão conseguir se sustentar somente com os fees. Essa é a primeira pergunta. Agora, todo mundo está confuso sobre escalar Bitcoin, né? Então, se vocês entendem as pessoas na audiência que entendem um pouquinho sobre Bitcoin devem ter escutado sobre um sistema que chama-se Lightning Network. Lightning Network é uma camada em cima do blockchain da Bitcoin, que te dá a capacidade de escalar milhões de transações. O nosso produto é similar ao Lightning Network. Então, uma camada que fica em cima do blockchain e te dá a habilidade de escalar mensagens e ainda manter o controle no blockchain em si. Então, você pode usar o blockchain como um sistema de controle. E fazendo isso, igual o Lightning Network, nós conseguimos mandar mensagens e reduzir o preço ou o custo da mensagem com um certo serviço até o custo de zero para as mensagens e ainda usar a infraestrutura de controle do blockchain do Bitcoin. André, obrigado por nos apresentar. Eu sou Samuel César, do Departamento de Segurança da Informação da Presidência da República. E nossa área de trabalho lá é com criptografia, né, e garantir a segurança da informação. Basicamente, garantir a segurança das informações de Estado. Então, o presidente da República, ou então o ministro de Estado, ou algum embaixado, precisa transmitir mensagens secretas, secretas, às vezes acordos internacionais. E eu queria saber imagino que tenha como, mas eu não consegui visualizar ainda como o blockchain pode ser utilizado para ser uma estrutura dessa, porque a principal coisa é que ninguém pode ter acesso a esse tipo de informação, então você não pode distribuir essa informação. Então, como eu posso enviar uma mensagem para você, ou você ter acesso a uma mensagem? Lógico que criptografia, e nesse caso a criptografia de Estado vai ter que utilizar, né, desenvolvida pela Agência Brasileira de Inteligência, mas como que a gente, se é possível, como que eu poderia utilizar esse tipo de transação, esse tipo de serviço, né, do Estado, utilizando esse blockchain? Tá, ótimo, ótima pergunta. Então, muitas pessoas que não entendem criptografia, elas confundem criptografia com encryption. Não sei falar encryption em português. Cifração. Cifração. Né? Cifração é um aspecto de criptografia.
O blockchain do Bitcoin usa criptografia, mas não usa cifração. Então, a nossa camada usa cifração. Nós usamos cifração, tem um termo que chama-se Perfect Forward Secrecy. Esse termo quer dizer que todas as mensagens são cifradas com uma nova chave privada. Quer dizer que se eu comunicar com você e você comunicar comigo, cada fio, né, cada thread, ela é cifrada com a nova chave. É um sistema que eu acho que você entende. Eu sei que no governo americano é o único jeito que eles fazem comunicação criptográfica. Essa é a primeira coisa, o nosso produto faz isso. Muitas pessoas ficam... eles não acreditam a primeira vez que eu falo que o blockchain não cifra nada. É um sistema criptográfico, mas é completamente transparente. É um sistema de controle. Não só mandamos a mensagem cifrada, mas ela é cifrada com uma chave que é criada em real time no lado do dispositivo que vai receber a mensagem em si. Então, só o dispositivo ou o aplicativo que existe na outra ponta do mundo consegue ler. Standard Public-Private Key Cryptography. Então, no nosso sistema, o único ponto que consegue ler a informação é o ponto que recebe a comunicação. Nós usamos a transação do Bitcoin como sistema de controle para a informação em si. Então, não tem nada que você possa pegar sobre aquele fio de comunicação quando nós transmitimos a mensagem. A única coisa que você vai ver é um hash de controle na transação em si. E em pouco tempo estamos para lançar uma tecnologia onde a gente vai abrir um chama-se um microtransaction channel entre dois pontos e vamos controlar as comunicações entre os dois pontos usando o mesmo mecanismo da transação de Bitcoin. E só no final vamos arquivar as ocorrências e o arquivo só vai ser hashes das ocorrências no blockchain para depois comprovar ocorrências off-chain. E com esse novo sistema, você não vai nem poder saber quantas mensagens foram mandadas de ponta a ponta. Então, temos soluções para tudo isso. Agora, eu quero falar, tem várias pessoas aqui, eu acho, na audiência que eu vi falando que fizeram um projeto aqui com Hyperledger e Ethereum. E, para mim, essa é uma coisa mais estranha que eu já escutei na minha vida. Por quê? Porque eu passei 30 anos trabalhando com enterprise software. E eu sei que a língua Java, a indústria nunca usou até ela se provar, até ela amadurecer. Demorou entre 8 a 12 anos antes de governos
indústrias aceitar só essa língua. Eu sei que eu fui um dos primeiros no mundo tentar instalar o que nós reconhecemos como Windows Server. Antigamente chamava-se Windows NT. Isso era quando a Microsoft era a maior firma do mundo, dando emprego para as pessoas mais inteligentes do mundo para criar um sistema operacional. Agora, como engenheiro, se eu comparar um sistema operacional é bem complexo, mas se eu comparar a complexibilidade de um blockchain para um sistema operacional, o blockchain é bem mais sofisticado. Então, eu não entendo por causa que nós somos uma camada em cima do blockchain. E um dia, nossa firma vai integrar com todos os blockchains que vão se provar no mundo a ser seguro e estável. E hoje em dia eu estou nesse ramo já 6 anos e eu só conheço um blockchain que se comprovou e é respeitado. Eu não sei nenhuma grande firma que usaria Ethereum, Hyperledger não está nem beta. Então, quando a pessoa me diz que estão fazendo integração com esses outros blockchains, eu começo a coçar a cabeça e pensar, mas como que isso é possível? Quando a gente nem respeita uma tecnologia normal. Se você vê quantos hacks está ocorrendo com Ethereum e outros blockchains que nem se comprovaram estável, eu não acho que isso é uma consideração. Eu, como uma firma, vou considerar todos os blockchains do mundo. Quando eles provarem ser estável em um nível de produção. Eu acho que isso vai demorar uns outros 8 a 9 anos. Igual demorou para o mundo começar a reconhecer o blockchain da Bitcoin. Eu tenho algumas perguntas, eu acho que eu vou fazê-las, né, todas, talvez fique mais fácil. Né? Você comentou sobre o Lightning Network. Lightning. Esse é o mesmo que o Litecoin? Não. Não é o Litecoin. Lightning Network é uma tecnologia que acabou de ser lançada em cima do Bitcoin Blockchain. Chama-se Lightning Network. Não é Litecoin, não é uma moeda. É um protocolo. Me pareceu que esse Catenis Enterprise é bem direcionado à criptomoeda. Né? No caso de para IoT, né, IoT, como é direcionado, ou para qualquer outra aplicação, como é direcionada a parte do arquivo blockchain, que é bastante pequeno, né? Ele é muito específico, é limitado, como relacionar quando se está trabalhando com moeda e quando se está trabalhando com documentos ou com outras aplicações. Tá. Então deixa eu responder a segunda pergunta. Então, eu não me expliquei certamente, por causa que o produto não é focado em criptomoeda. É o oposto. O produto tem uma camada que, para os nossos clientes, a gente remove a complexidade de moedas
e chaves para manter. Então, os nossos clientes nunca interagem ou é necessário comprar Bitcoin para usar o blockchain do Bitcoin. Então, é o oposto. Não tem foco nenhum em moeda. Então, não existe desafio e nem existem chaves dos usuários? Não existe. Os desafios, né? Até você conseguir comprovar a transação. Não, existe isso. A firma em si, a gente tem uma camada, e essa camada representa o dispositivo, e o dispositivo usa o blockchain. Então, nós podemos comprovar no blockchain, né? E se você mandar uma mensagem que não é encrypted, você pode ver a mensagem no blockchain em si. Então, você tem a transparência que você precisar. Agora, quando você está encrypting uma mensagem, aí você só vai ver um hash da mensagem na transação do blockchain. Mas se um governo ou alguém vir para a tua firma e falar, eu quero ver as ocorrências, você pode comprovar o que ocorreu, né? Há um tempo no futuro. Então, é um ordem perfeito das ocorrências na sua firma. Você pode comprovar que você não cometeu fraude. Né? Mas isso não quer dizer que o mundo todo vê o que você está fazendo. Tá, mas o usuário tem chaves? O usuário do dispositivo tem uma chave. Mas não é... Então, o que nós fizemos é que a gente... Se você entender criptografia, nós colocamos uma camada entre nossos pontos de web services, né, para o dispositivo de synchronous cryptography. Quando o Bitcoin usa asynchronous cryptography. Os nossos gateways representam todos os dispositivos dentro de uma fábrica. E o gateway controla do dispositivo o private key debaixo do programa em relação ao dispositivo físico. Então, vamos dizer que eu tenho um gateway aqui e os meus dispositivos estão dentro da fábrica. Nós estamos comunicando com uma chave synchronous que pode ser regenerada. Por quê? Porque firmas perdem chaves, empregados saem da firma. Então, para pensar que indústria vai conseguir manter e lidar com chaves assynchronous, eu acho que é um sonho. Né? Então, nós criamos uma camada para fazer o sistema útil. Porque quando o seu empregado for embora e você não tiver a chave, você pode regenerar a chave no ponto do gateway. Mas é uma chave synchronous. Até chegar o nosso gateway que age como dispositivo e assina com a chave asynchronous privada. Entendeu isso tudo? Só um minutinho. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Só para a gente democratizar. Tudo bem continuar lá? Vamos só pular para democratizar, depois a gente volta se tiver ninguém mais para fazer pergunta. Boa tarde, aqui é Marcos Salles, da empresa WFlex. Gostaria de conhecer algum exemplo de projeto da Blockchain of Things que trabalhou com rastreamento de cargas, como estava ali na apresentação. E uma segunda pergunta, como vocês estão resolvendo o problema do tamanho do blockchain do Bitcoin, que devido a todo esse hype tem aumentado muito de tamanho e causando lentidão nas transações? Tá. Para responder a primeira,
com rastreamento de cargas. Isso foi só um exemplo como o produto pode ser usado. Nós não temos um cliente hoje que está usando com rastreamento de cargas, mas nada impede que o produto seja usado por isso. Tá? Isso é a primeira resposta. A segunda resposta é que o seu dispositivo não é afetado pelo tamanho do blockchain. Tá? Nossos gateways é afetado, ou os nossos hubs é afetado, mas isso é configuração. Tem muitas pessoas que pensam que 130 megabytes de blockchain é grande. A primeira resposta a isso é que se você souber sobre a tecnologia de Bitcoin, hoje em dia, você pode reduzir isso e ter um full node de 7 megabytes. Essa é a primeira resposta. Segunda é que eu acho que a Samsung acabou de lançar um SD card, um micro SD card, tá? Desse tamanho, que tem 4 gigabytes de informação nele. Né? Não é? 400 GB dentro dele. Então, se demorou 9 anos a gente chegar a 130 megabytes e já conseguimos essa quantidade de storage num SD card que é menor do que o tamanho da minha unha, essa preocupação é mínima. Porque eu não sei, mas para a nossa firma a gente não tem preocupação nenhuma. Isso é só coisas que você escuta no Reddit, pessoal jogando conversa fora sobre isso ser muita quantidade de dados. Para hoje em dia não é, e para o futuro eu acho que até é menos, mas podemos reduzir um full node de um blockchain e verificar todos os unspent outputs com 7 megabytes de informação. Alguma outra pergunta? Olá, sou Marcelo Barbosa. Tenho uma dúvida relativa ao armazenamento. Uma das características do blockchain que traz bastante segurança para ele é que ele é armazenado de forma distribuída. Ninguém é dono do blockchain. O armazenamento é o próprio blockchain, de 130 MB. Você tem que falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais alto, que estou tendo dificuldades de entender. Uma dúvida minha é relativa ao armazenamento da sua solução. Porque o blockchain, a característica que traz segurança para ele é justamente ele ser armazenado de forma distribuída. Qualquer um pode ter o blockchain na sua máquina. Esses 130 megas que você disse. E por isso mesmo, ninguém é dono do blockchain, ninguém pode alterar sozinho o blockchain. Ele pode alterar milhões e milhões de computadores ao mesmo tempo por ele. Eles não podem alterar, mas todo mundo pode ter uma cópia. Exato. É impossível alterar. Por isso que a transparência não é o forte dele. Então você trabalha com outra camada em cima. A minha dúvida é onde fica essa camada? Fica uma camada armazenada na empresa, em cold storage? Essa é a melhor pergunta que eu recebi até agora. Tá? Nós passamos quase 3 anos e o nosso CTO, Cláudio, está aqui conosco, colocando todo o estado do sistema codificado dentro do input e output do blockchain em si. Deixa eu tentar te explicar. Se os nossos dispositivos estiverem usando o nosso gateway, tá? Toda a informação, um sistema de crédito que a gente tem para eliminar o Bitcoin, os devices são representados por endereços no blockchain. A confirmação que nós mandamos de mensagem é tudo codificado. Então, nós somos um sistema, e o único que eu sei, que é completamente descentralizado. Agora, temos um pequeno banco de dados e um sistema centralizado para cobrar os nossos clientes. Mas se você derrubar aquilo,
Os dispositivos ainda conversam um com o outro. Tudo é codificado no sistema do blockchain. Se, para as pessoas que não são técnicas na audiência, o blockchain usa um sistema de inputs e outputs. É igual um sistema de débito e crédito. Tudo nosso é codificado dentro da cadeia do blockchain. Respondi? Tá. Não é bem do sistema, mas mais da sua experiência. Ótimo. E nós podemos conversar sobre moedas e exchanges e o que está ocorrendo com ICOs na China. Não precisa ser do meu produto, não. Vim aqui para ter uma conversa geral. É sobre criptomoeda e sobre geração de chaves dos usuários. No meu entendimento, é o pronto vulnerável do sistema, no sentido de o usuário perder a chave dele. Só que eu não vejo e não ouço em lugar nenhum que ninguém tenha perdido. Ah, é? Que você não leu bastante, porque eu tenho exemplos, eu tenho amigos e tem bastante informação que pessoas perdem a chave sempre. E é um perigo, né? O perigo é que se você perder sua chave, você vai perder o seu dinheiro todo, né? Tem um ditado, se você não tiver a sua própria chave, não é o seu dinheiro. Então, se você tiver com as suas criptomoedas num exchange, não é seu, é do exchange. Né? Eu te conto, tem um exchange antigo que chamava-se MintPal. Eu perdi 45 bitcoins no MintPal. No Cryptsy, que foi a falência, eu tinha Florin Coin, não é bem Bitcoin, então é bem menos o custo, mas tinha 2,6 milhões de Florin Coin no Cryptsy que eu perdi. Então, você está vendo um exemplo. Eu tenho um amigo que protegeu o seu Bitcoin com um desses produtos que criam senhas para você no computador dele. E o computador dele ficou corrupto e o aplicativo que cria essas senhas ficou corrupto e ele perdeu 6 Bitcoin. Tem exemplos disso, milhões de exemplos desse. Nunca vai existir 21 milhões de Bitcoin. Vai ter bem menos no mundo. Da Rede Nacional de Segurança de Informação e Criptografia. É uma curiosidade. A autenticação, unidade autenticadora, certificadora, aérea, acabaria utilizando blockchain, ou seja, ela teria que aderir à blockchain para fazer a certificação? Olha, eu vou precisar que você repete o começo, que eu acho que você está falando de instituições que eu não entendo, que eu não entendo o que essas instituições são. Não utiliza, né? Você está perguntando se Certificate Authorities estão começando a usar. Claro que não, por causa que o Bitcoin é, em si, um Decentralized Certificate Authority. Em si, é o fundamento, o protocolo em si é um certificate, né? É um cryptographic certificate. Então, tem firmas pequenas que estão hoje em dia concentrando nisso, né? Mas o problema é que quando você é uma firma e você produz um produto onde o povo não percebe que tem um problema, porque hoje em dia ninguém vira e fala, certificate authorities não funcionam, né?
Você só vai atrás de um produto quando você acha que tem um grande problema, né? E por isso que eu estou explicando os grandes problemas com IoT. E tem outros que são enormes, que a gente consegue, com o nosso produto, corrigir, né? Tem um grande problema que nenhuma firma de IoT no mundo vai te dizer. E o nome do problema é quando preciso pensar em inglês, é o kill switch problem. É um problema onde se alguém que produz um produto coloca um kill switch no produto e o hacker saber o sinal para matar o produto, ele mata todos os produtos, né? Na cidade toda. Então, o criador do produto em si não coloca um kill switch no produto, por causa do custo. Agora, o produto pode custar $10. O custo verdadeiro é do empregado ter que subir um poste para arrancar aquele produto e colocar um novo. Esse é um custo imenso. Então, eles não colocam kill switch no produto. Então, o que ocorre? Quando os hackers tomam conta ou infectam os dispositivos, o dono não sabe que está infectado, né? Então, todos os experts dizem que o jeito de eliminar esse problema é não matar o dispositivo em si, mas matar o túnel de comunicação do dispositivo. Tá? Mas não tem firma nenhuma no mundo que eu sei que tem uma solução a isso. Então, sabe o que eles falam? Eles ficam quietos. Quando eu faço plateia nos Estados Unidos, no IoT World ou IoT Security Conference, e eu vou conversar sobre esse problema, todas as firmas ficam quietas porque elas não têm uma solução. Mas eu quero explicar para todo mundo, na audiência, como o Bitcoin funciona. Tá? E eu vou fazer uma analogy. Bitcoin é igual uma caixa de registro, né? Que quando você aperta o botão, aquela gaveta sai no cash register, né? Eu tenho uma chave, eu tiro um pouquinho de dinheiro com a minha chave e eu movimento aquele dinheiro para a Débora no outro local. Esse é o meu blockchain local. Esse movimento de dinheiro de um quadradinho ao outro, né, dentro da minha cash register, chama-se uma transação. Esse delta é replicado para todos os blockchains no mundo, né? Se eu te mandar um Bitcoin, né, eu não estou mandando por uma linha direta. Eu estou mandando pelo um peer-to-peer network. Em 400 milissegundos chega na sua carteira. Certo? Agora, se eu tiver as chaves de todos os meus produtos mundiais, porque eu sou a firma, e eu tiver um dispositivo na Inglaterra conversando com um dispositivo em São Paulo, em 400 milissegundos, e eu tiver um blockchain em Nova York, e eu tiver a chave dos dois dispositivos, eu posso, em Nova York, entrar dentro da caixinha, né, de dinheiro do meu dispositivo na Europa, tirar todo o dinheiro, fechar a minha caixa, em 400 milissegundos, o meu dispositivo na Europa para de conversar com o meu dispositivo em São Paulo. Isso é a solução perfeita do kill switch problem. Que não tem uma firma no mundo, no IoT, que nem conversa sobre esse problema. Porque o problema é tão grande e tão difícil para ter uma solução. Você quer ver uma solução em função hoje?
Eu te dou uma demonstração. Eu preciso do meu computador, mas a gente tem a habilidade de fazer isso. De parar a comunicação. Não, o porquê? Porque nós estamos usando essa tecnologia que chama-se blockchain. Grita. Boa tarde, meu nome é Alessandro. Oi, Alessandro. Sou do Ministério de Ciência e Tecnologia. E a minha pergunta é mais do ponto de vista um pouco mais técnico. Nós sabemos que existe um determinado tempo para que uma transação se valide dentro da cadeia de blockchain. Então, pensando em dispositivos de IoT ou em aplicações que a gente demanda menos tempo ou coisas em tempo real, como é que vocês têm tratado esse tipo de problema de autenticação? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tá. Vou dar um outro exemplo. Todo mundo vira e fala, André, não é possível que você tenha um sistema que consegue comunicar usando o Bitcoin blockchain dentro de 400, 500 milissegundos, de um dispositivo ao outro mundialmente. Por quê? Porque eles são condicionados a entender o blockchain e o Bitcoin como um sistema monetário, tá? Onde tem um risco da pessoa mandando o dinheiro para eles. Eu chamo desses aplicativos que têm counterparty risk, um risco de alguém ser um criminoso, né? E ele tem a capacidade de usar o Bitcoin e tentar gastar em 2 lugares diferentes. E alguém vai perder. Você não quer ser aquela pessoa que perdeu. Então, o que nós fazemos? A gente espera pelo menos 10 minutos até aquela transação entrar no blockchain. Tá? Agora imagina isso. Imagina que eu tenho o meu iPhone com uma carteira e eu tenho uma outra carteira no meu computador de desktop. E a minha namorada liga para mim e fala, André, eu quero comprar um par de sapato. Eu falo, querida, tudo bem, quanto você precisa? Ela, me manda $200. Eu falo, eu te mando $200 de Bitcoin. Ela, problema nenhum, mas eu vou mandar do meu desktop, porque eu controlo todas as minhas finanças no meu desktop. Não quero mandar do meu telefone, eu só tenho dinheiro no meu telefone. Então, imagina se eu mandasse o dinheiro do meu telefone para o meu desktop e ficava sentado ali para mandar o dinheiro para minha namorada 10 minutos. Eu seria o maior idiota do mundo, né? Porque só tem uma razão que eu espero 10 minutos. E qual que é a razão? Por causa que eu tenho counterparty risk. Quando eu estou mandando dinheiro de mim para mim, eu acho que eu confio em mim mesmo. Né? Então, eu seria um idiota. Então, o que nós fazemos? A firma é dono da chave privada em todos os dispositivos dele mundialmente. Então, por que a firma precisa esperar? Para auditoria somente, né? Mas um regulador, um regulator do governo não vai para uma firma e fala, me mostra os seus livros, o que aconteceu nos últimos 10 minutos. Você nem vai para uma firma grande e fala, me diz o que aconteceu nos últimos 3 meses, porque firmas grandes demoram 3, 4 meses para fechar o accounting dos 3 meses anteriores. Então, no nosso sistema, a mensagem é quase instantânea. E você só está usando a informação no arquivo do blockchain como comprovante de ocorrência. Entendeu? Bom, meu nome é Caio, lá do CER. Queria só levantar uma questão
foi comentado ali na parte de moeda mesmo. Controles das chaves hoje em dia é feito pelas exchanges. E aí, se tem esse risco... Não, assim, eu posso fazer... Se você usar o exchange, controle da chave está no exchange. Se eu usar a sua própria carteira, é o seu controle. Perfeito. Na questão do exchange, ele torna mais popular e eu faço a conversão do Bitcoin pro dinheiro real, né, no caso. Certo. E aí eu queria ver, em relação à sua experiência, como é que está a movimentação de governos ou órgãos reguladores para participar da exchange. Tipo, se existe algum movimento de exchange governamental ou alguma exchange estatal nesse sentido? Olha, as exchanges nos Estados Unidos são todas reguladas. Não existe. Você não vai trocar a sua criptomoeda por $1 sem aquela exchange ser regulada. Ela vai ser fechada. Então, essas exchanges são reguladas nos Estados Unidos. Agora, em todo o país é um pouquinho diferente. Eu não sei quais são os regulamentos aqui no Brasil, mas eu espero que todo o país tenha o seu regulamento e os exchanges, se não são, deveriam de ser regulados. Sim. Meu nome é Givanildo, sou da Caixa Econômica. Eu queria saber como é que está esse movimento dos bancos participando das blockchain. Eu já ouvi falar que tem blockchain privadas e já tem alguns bancos brasileiros que participam, né? Como é que está esse movimento? Olha, eu não gosto de falar muito sobre coisas que eu não entendo bem, mas o meu ponto de vista é que blockchain privado faz muito pouco senso. Por quê? Se a gente vê um banco de dados normal, né? Um banco de dados normal tem um banco de dados básico, né? Se a gente olhar só a essência de um banco de dados, eles faz o que nós chamamos de CRUD operations: create, read, update e delete. Um blockchain é burro. Blockchain só cria, create e read. Como que você pode fazer um caso para ter um blockchain quando ele é privado? Quando qualquer banco de dados da Oracle ou da Microsoft é 20 vezes mais poderoso para criar aplicativos em cima. E se o argumento não, mas a gente precisa comprovar criptograficamente o que ocorreu, eu te aponto para um GitHub, onde você pode pegar um stored procedure, que é mais ou menos de 20 linhas, e colocar em qualquer banco de dados que vai ligar todas as transações criptograficamente que ninguém vai conseguir tocar. Mas por que os bancos estão fazendo isso? Eles precisam fazer isso. O Jamie Dimon precisa falar que Bitcoin é fraude. Mas ele está investindo hoje, né? Na firma, na Europa, escondido. Não, então, eu, como engenheiro, eu não vejo o argumento. Eu não entendo esse argumento para um privado, mas eles estão fazendo esse argumento por quê? Porque eles precisam sobreviver. E um dia, essa tecnologia vai afetar todos os bancos mundiais. E os bancos é quem controla a política. Então, me gerou uma certa confusão. Eu entendi na sua explicação de que para acessar a informação, acessar o próprio blockchain, você tem uma camada de chaves que são geradas de forma síncrona. Se foi isso que eu entendi, me parece que o seu blockchain também é privado, ele é restrito, ou não? Depende
em que ponto de vista, né? Nós conseguimos criar permissões em todos os pontos dos dispositivos mundialmente. Então, você pode nos ver como uma rede privada em cima de um sistema que você pode fazer auditoria, né? Auditing. Né? Então, você pode ver o nosso sistema como um sistema em si que é privado, mas é global, e dá para usar a infraestrutura global, né? E colocar permissões sobre os dispositivos. Se você é uma firma, você consegue controlar, mas ao mesmo tempo, se você tiver um use case que você não quer criptografar ou encrypt a informação, tem essa habilidade também, né? Então, em certa maneira, você pode ver, é privada para as firmas, ou os nossos clientes podem criar os dispositivos para ser privado, mas eles podem também abrir os dispositivos para comunicar com sócios deles, né? Como o governo central pode comunicar com o governo estadual, dispositivos de governos estaduais no nosso sistema. Mas aí você vai ter que configurar o sistema para os dispositivos poderem comunicar. Tá? Então, tem flexibilidade, mas no final tem a auditoria total, né, do cidadão, se o cidadão quiser, em certas maneiras, se tiver um problema. Sou Anderson Talharo, do Banco do Brasil. Eu queria que você esclarecesse melhor a diferença entre o blockchain da Bitcoin e entre a Ethereum e a da IBM lá, como chama? A Hyperledger, né? E por que você considera que a Ethereum e a Hyperledger perde em segurança comparado ao do Bitcoin? Olha, uma vez eu passei 16 horas num quadro branco explicando os problemas com Ethereum um dia. Eu vou apenas deixar com todo mundo o fato que qualquer tecnologia, a minha mesma tecnologia, a razão que nós passamos tanto sufoco criando o nosso sistema e fazendo que todos os objetos vivem dentro do blockchain do Bitcoin, é porque eu espero que os nossos clientes questionem a maturidade do nosso produto e qualquer produto de software. Então, eu vou só deixar... A diferença é que o nosso produto está usando a segurança em si, porque todos os objetos existem dentro da cadeia do blockchain, né, para combater esse problema. Criar blockchain não é uma coisa tão fácil, né? Então, a única coisa que eu posso dizer nessa resposta é que vocês devem ler sobre os hacks que estão ocorrendo nos outros blockchains do mundo, tá? Que está ocorrendo todos os dias. Eu não lembro da última vez que 38 milhões de dólares foram hackeados do Bitcoin. Mas eu sei que 38 milhões de dólares foram hackeados do Ethereum. No Parity Client, que é o cliente principal deles. Eu sei que em novembro eles quase perderam 160 milhões de dólares no Dell, né? Então, isso vem com maturidade. E como eu disse antes, nós temos que ver aplicativos em
termos de não só maturidade, mas complexidade. Né? E um blockchain é super complexo. Então, não vou comparar os detalhes de Hyperledger. Se você conversar, liga para a IBM e pergunta. Fala, is your product GA, is it ready? Is it beyond beta? Se for um cara do Hyperledger, não, faz essa pergunta, não faz a pergunta do Hyperledger, não. Vira para a IBM e pergunta para a IBM se ela quer open source o WebSphere. E perder vários bilhões de dólares anualmente. Eu sei que eu não open source o meu produto. Sabe por quê? Porque eu estou vendendo ele. Porque ele vale alguma coisa. André, o consórcio de bancos R3 desenvolveu um blockchain Corda com alguns objetivos. Até respondendo aqui algumas perguntas, o regulador do Brasil, Banco Central, fez um estudo de um ano, onde ele simulou o SPB em 4 blockchains, Ethereum, Corda, Quorum e Ethereum e o Hyperledger. Qual você acha que é o objetivo dos bancos em ter um blockchain próprio? Seria entrar na... Você vai ter que perguntar aos bancos. A única coisa que eu sei é que uma das firmas que concentra em blockchain para fazer transmissões interbancárias chama-se Ripple. E o Ripple tinha um contrato com a R3, a R3, e hoje eles estão lutando na corte, porque a R3 não conseguiu deliver a product que eles prometeram. Essa é uma coisa que eu sei, porque eu não sigo isso. Outra coisa que eu sei é que um dos core developers, o nome dele é Mike Hearn, no blog dele, falou que ele escreveu 80% do código da Corda. E com $78 mil e 48 bancos, eles não conseguiram um engenheiro para ajudar o cara. Se isso é verdade ou não, eu sei que ele escreveu 80% do Corda e está no blog dele. Tem mais outra dúvida aqui relativa à aplicação do seu produto. É o seguinte, pelo que eu entendi da sua explicação, seus devices são wallets e as transações são os hashes. De uma determinada quantidade de satoshis derivando das transações. Mas tudo isso só funciona se tiver uma lógica por cima pré-determinada, provavelmente pelo seu negócio, dizendo que se vai de uma wallet para outra wallet, uma quantidade X de satoshis num hash, provavelmente tem um significado X, Y, Z. Você poderia explicar um pouco mais isso e eventualmente dar um exemplo? Você pode pensar com o nosso produto sendo um tipo de wallet, né? Se o nosso produto é um wallet, é um super wallet. Porque eu nunca vi wallet que faz perfect forward secrecy e encryption. Eu nunca vi um wallet que tem suporte a arquivos digitais e mensagens que um consegue executar o outro. Então, você pode pensar assim que é um jeito bom de entender o produto, né, em si. Mas eu nunca vi um wallet que você consegue colocar permissões que um só pode conversar com o outro, ou um só pode conversar com 4 outros wallets, né? Você pode pensar assim, mas é bem mais sofisticado do que isso. Respondeu certo? Respondi certo? Tem muita lógica. Todos os objetos existem dentro do blockchain.
Tem uma lógica em cima, claro. A gente produz a lógica, produz a chave, produz a coisa e tudo é feito pelo blockchain. Claro que tem algoritmos e lógicas que tem que recompensar para o dust e os fees e os algoritmos para fazer encryption. Tem muitas coisas. Só? Nenhuma pergunta sobre ICO, regras, China, nada? Ainda vale a pena investir em Bitcoin? Vai subir mais? Vai, bem mais. André, obrigada pela sua disponibilidade. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Só queria deixar claro uma coisa. Quando a gente falou de integração de cadastros, a gente está utilizando no governo a solução de MDM, Master Data Management. O que a gente está fazendo com relação à blockchain no governo é provas de conceito, é justamente tentar entender a tecnologia, a arquitetura, quando usar ou não usar rede pública ou rede privada, os algoritmos de consenso, o que cifrar, o que não cifrar. É esse desafio que a gente está colocando para a administração pública para daqui 5, 4, 8 anos a gente esteja pronto para explorar a tecnologia. Se você estiver pronto, você pode explorar hoje. Tem um produto que se chama Katenas Enterprise.